que o planejamento é tão importante para as pousadas? Por que a gente deve parar, né, tirar um tempinho para pensar nisso? Por que a gente deve se planejar? Como a gente deve se planejar? Tudo isso faz muita diferença. A gente deixa a vida, às vezes, rolar e não se planeja. E aí deixa o nosso negócio, ele vai rolando aí e a gente sem nenhum planejamento, o que faz com que muitos aí, né, não tenham o resultado esperado, até porque não sabe nem medir aí qual é esse resultado. Como é que a sua pousada está funcionando hoje, ou para quem quer montar uma pousada, é imprescindível que a pessoa faça um bom planejamento, que ela se planeje antes de se aventurar. Porque quando a gente não se planeja, a gente está se aventurando. Porque aí a gente vai sem saber por que a gente está indo. A gente vai aí seguindo um caminho sem saber o que espera, sem nenhum planejamento, sem ter feito nenhuma pesquisa. Simplesmente foi lá e abriu a porta. Então, para quem tem, gente, uma pousada, o planejamento é fundamental para saber os próximos passos. E para quem pretende abrir uma pousada, é mais importante ainda, porque a pessoa está começando, está colocando todo o seu dinheiro ali no negócio, e ela precisa saber o que espera, ela precisa se planejar, como é que vão ser os gastos, como é que funcionam os gastos de uma pousada, os gastos fixos, os gastos variáveis, como que a gente faz para atrair os hóspedes, quais vão ser os passos aí de marketing, quanto, né, você tem que investir. Então, tudo isso faz parte de um bom planejamento. E quando a gente não se planeja, a gente não sabe mesmo, a gente não tem direção. É aquela história assim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. E aí acaba que você se decepciona, se frustra, porque não vai dar nada certo. Porque você não sabe, primeiro que você não sabe nem medir se está certo, se está errado, o que você deve fazer, como você deve fazer. Então, e isso é comum, é muito comum as pessoas entrarem, abrirem uma empresa, não só pousada, acontece no geral, da pessoa abrir uma empresa, uma pequena empresa, sem saber nem não sabe quem é o público-alvo, não sabe quanto, né, custa. Eu acho que esse planejamento de custos também, ele é imprescindível, porque você não sabe, quando a gente não sabe aí quanto você vai gastar com a pousada, quanto ela pode te proporcionar aí, porque dá para fazer projeções. Com um bom plano, você consegue fazer até cálculos de acordo com a taxa de ocupação do local que você está, enquanto que gira, você vai saber quanto sua pousada tem de potencial para faturar. E isso faz com que você, para quem vai abrir nesse caso, tome uma decisão mais assertiva. Porque o que acontece? Se a pessoa largou o emprego fixo, ou perdeu o emprego e quer montar uma pousada. Só que essa pessoa, gente, ela precisa saber se essa pousada vai dar o rendimento necessário para que a pessoa viva e não sobreviva. Porque senão entra no negócio para ficar trocando cebola, porque não sabe cobrar, porque não se planejou. Então, assim, o planejamento, ele é muito importante. Não dá para abrir um negócio sem a gente se planejar, sem a gente traçar aí o rumo. Porque quando você não tem um planejamento, como é que você não vai ter nem meta? Então, não tem meta de crescimento, você não tem meta aí do que você quer atingir. Você vai simplesmente ali trabalhando sem saber por quê. Então, quando não se planeja, fica até mais difícil de saber o que deu errado. Porque quando a gente tem um planejamento, a gente sabe quando falhou. Meu plano falhou. Qualquer plano pode falhar, né? Os planos falham. Acontecem coisas aí pelo caminho que podem fazer com que o plano falhe. Mas se você tem um planejamento, você sabe até onde falhou e por que falhou para que você possa corrigir. Então, imagina para quem não tem. Você não consegue nem olhar para o que você vai fazer, porque você não sabe nem o que deu errado e por que deu errado. Então, assim, ele é tão importante para fazer dar certo, quando também acontece um erro, saber por que ocorreu o erro e para que você possa corrigir esse erro. Então, eu acho que isso também é uma coisa, assim, que a se pensar,
Porque quando a gente não tem planejamento, a gente nem sabe falar, não tenho lucro, minha pousada não dá lucro, porque você não se planejou, você não tem nada, você não anotou nada, você não se planejou para o futuro, você não sabe o que você quer da sua pousada. Porque, normalmente, a pessoa que não tem nem o planejamento, ela não tem o restante feito, que seria estudo de público-alvo, para saber aonde investir no marketing. Então, vai impactando, né? Então, acho que tudo começa por um bom plano. Quando a gente fala na palavra plano de negócios, muitos assustam e acham, é muito difícil fazer um plano de negócios, né? Não é. Ele é muito de acordo com o tamanho da sua pousada, de acordo com a sua realidade, ele não precisa ser muito extenso, mas ele tem que ser o suficiente para te guiar. E ele tem um passo a passo a ser seguido que vai fazer você entender melhor a sua pousada. Então, isso é muito importante que as pousadas pensem, porque não é só para pegar um empréstimo que a gente tem que fazer um plano de negócio, por exemplo. Porque muitos fazem na hora que precisa, pede para o contador fazer um lá, o contador faz um mais ou menos e entrega para conseguir receber um empréstimo aí. Mas a importância do plano de negócios, né? Que a palavra mesmo fala plano, é um plano, esse planejar é saber como é que vai decorrer mesmo a sua pousada aí ao longo dos anos. Se você começou com X apartamentos e você pretende ampliar, dá para você idealizar, né? Sonhar e colocar no papel para ver se é possível. Porque quando a gente coloca no papel, gente, a gente começa, realmente, para eu fazer isso aqui, eu vou ter que gastar X. E se eu gasto isso, eu não vou ter, vai faltar para outro ponto da pousada. Então, não vou executar esse planejamento agora. É um guia, é como se fosse um guia. Fica muito mais fácil. Dá um pouco de trabalho, requer tempo para a gente sentar e tentar ali, desenhar ali o que a gente quer, pensar mesmo, pôr a cabeça para pensar aí, para fazer um plano e depois ver, esse plano é possível? Não, esse não dá. Agora não dá, mas vou deixar ele aqui, porque lá na frente talvez seja possível, ou ampliar, ou até mudar de nicho. Tem pousadas que reformam, às vezes, para mudar de nicho, para ficar mais requintada, e aí sim poder cobrar mais, trabalhar com um público diferenciado. Então, o importante é ter clareza de onde você quer ir, de onde você quer chegar. Porque senão acontece o que eu falei, você só sobrevive de pousada e não vive, né? E não tem um salário digno para que você possa ter uma vida na qual você sonhou quando foi montar a sua pousada. E isso acontece muito por motivo das pessoas não se planejarem. Porque às vezes você entra e não pensa, eu entrei, eu vou trabalhar por enquanto aqui, né? O próprio dono, vou estar aqui, eu vou ser minha própria mão de obra. Mas no futuro, eu não pretendo ficar aqui. Só que isso não acontece. As pessoas entram e não sabem como é que vai decorrer. E aí começam a ficar cansada, porque são só elas à frente do negócio. Então, quando você se planeja, você vai escrever lá, né? Eu vou trabalhar por 1 ano como minha gerente, eu vou ser a gerente da pousada. Mas daqui a 1 ano, eu pretendo contratar uma outra pessoa. Então, assim, isso tudo aí, né, requer planejamento. A Rosana colocou aqui para a gente que ela pretende investir no frigobar, porque ela ainda não tem, mas aí com a pandemia barrou um pouco os planos. Então, um bom exemplo de plano. Tudo é planejamento, desde, né, de comprar qualquer utensílio para pousada, como a compra de frigobar, porque eu percebo muito, tem pessoas que vão comprando e não fazem a conta, né? Dependendo do número de apartamentos, você vai precisar, vamos supor que você tenha 10 apartamentos, você vai precisar de 10 frigobares. Você não vai precisar só de 1, então o investimento é alto. Aí tem realmente que pôr na balança, vale a pena nesse momento? Mas ele vai ser um plano que vai estar ali, vai estar guardado. A hora que for possível, né, você vai investir no frigobar quando você achar que deve e que tem condições aí para pagar o frigobar e também, né, e que ele vai agregar valor aí à sua diária. Você tendo o frigobar, você pode cobrar mais. Ela está falando aqui que são 50, então pensa, 50 é um investimento muito alto, então realmente tem que ser um investimento pensado, Rosana, ou também você pode até pensar da seguinte forma, compra alguns, né, vai pondo, às vezes se você tem quartos diferenciados aí na sua pousada, no seu hotel, coloca em 5,
e aí você cobra mais nesses 5 para poder operar com o frigobar. Então, você pode dar 2 opções. Eu tenho apartamentos com frigobar e sem, e com preço diferenciado. Porque aí, aos poucos, você vai conseguindo pôr aí em tudo. Porque, realmente, a compra de 50, né, tem que rever mesmo se vale a pena investir nos 50 de uma vez só. Como eu sei de pessoas que querem trocar televisões e várias outras coisas. Então, é um plano, é um planejamento, é pensar, vale a pena agora? Eu tenho condições agora? Dá para segurar um pouco lá na frente? Ou tem itens, gente, que às vezes são assim, não tem jeito. Às vezes você está com um colchão muito, muito ruim, muita reclamação, e aí tem hora que você vai ter que ir lá e investir. Aí você vai ter que ir lá e trocar, porque aquilo está impactando no seu ganho e está gerando muita reclamação. Então, e o planejamento, gente, sem contar que quando a gente se planeja, a gente coloca aí, a gente guarda, a gente tem um capital, né, de reserva, a gente guarda ali aquele dinheiro para as possíveis eventualidades. É alguma coisa que pode estragar, queimar, uma televisão que queima, você vai ter que comprar. Então, olha como tudo tem ligação com um bom planejamento. Saber quanto você tem que deixar ali de fundo de reserva para essas situações de manutenção, porque senão você acaba se endividando. Se o dinheiro que entrar na pousada, você gasta, o dinheiro sai e não guarda nada, a pousada tem que ter esse fundo, ela tem que ter um caixa para esses acontecimentos. E dependendo do investimento que você queira fazer, vai guardando um pouco mais para possibilitar esse investimento. Não dá para ir lá e tirar o que ganha, né? Porque aí você está quebrando a sua pousada. Se você tira tudo ali e não pensa na sustentabilidade da sua pousada. Então, é importante aí pensar muito nessa coisa do caixa, gente. Tirar um salário, o dono tem que ter o seu salário definido, mas não dá para ficar toda hora, tem caixa, esse final de semana foi excelente, eu vou gastar tudo que entrou. Então, aí depois acontece de realmente quebrar a pousada. E às vezes não é nem porque a pousada não está dando lucro, não é por falta de lucro. É por falta de se planejar, é por falta de saber que você está lá tirando um dinheiro que não é seu, é da empresa. Então, assim, se você faz um plano, né, você consegue prever essas coisas, porque você vai parar para pensar que a pousada precisa de caixa, ela precisa de um dinheiro guardado ali. Então, esse plano, ele vai te dar um norte. Daqui a um ano eu vou investir, por exemplo, em frigobar, aí, que foi o exemplo da Rosana. Então, o que eu vou fazer agora? Se vai ficar, né, vou gastar aí, sei lá, 10 frigobares, 10 mil reais, então eu vou guardar 500 reais por mês até o final do ano, e depois aí eu inteiro mais um pouco, parcelo o restante. Então, você tem que ir fazendo contas, né, gente, para as coisas acontecerem, porque senão, de duas uma, ou as coisas não acontecem, você fica com a pousada mais defasada, com coisas antigas, ou você mete os pés pelas mãos, vai lá e compra no impulso. Tá precisando muito, vou comprar e pronto. E aí se endivida, que também não é legal, né? Isso aí também vai impactar até no retorno aí de sua pousada, que você vai começar a ficar preocupado em pagar a dívida e não em fazer sua pousada funcionar bem. Então, assim, é preciso implementar aí até para essas melhorias contínuas, para que você possa sempre estar melhorando a sua pousada. Então, tem uma frase que fala assim, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas também, se você não tem plano, você fica completamente perdida, porque no dia a dia, no campo de batalha ali, as coisas às vezes acontecem. Você não se planejou e, de repente, queimou alguma coisa, um boiler, uma coisa mais séria na pousada, que você vai ter que trocar furou um boiler, por exemplo. Então, assim, é um gasto alto e tem que ser para ontem, porque senão ninguém toma banho. Então, assim, isso tudo tem que ser pensado. Porque nós lidamos, gente, o nosso produto, né, são os quartos, é a pousada funcionando, é tudo isso. Então, a gente precisa pensar que o nosso gasto é com manutenção. Nós temos que ter um gasto com manutenção para que tudo flua bem. Para o nosso produto, né, que é o serviço, que é prestar um serviço de hospedagem, que ele funcione perfeitamente ali. E que não deixe nada ali, você não pode deixar nada no quarto já muito velho, quebrado, alguma coisa estragada, isso dá uma má impressão. Então, quando você não tem planejamento aí financeiro, você acaba ficando, às vezes, porque não tem condição. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? E pensar, se planejar mesmo, de qual maneira aí sua pousada vai impactar aí na vida dos seus colaboradores, na vida da comunidade mesmo.
Porque a empresa, ela entra numa cidade, gente, ela tem que agregar valor na vida de quem ela emprega, até nos comerciantes locais ali. Então, dá preferência para quem é da localidade, se for possível, para fortalecer esse comércio ali dentro da cidade e até a pousada ser bem vista, porque isso gera uma parceria com as pessoas da cidade e faz com que você tenha várias indicações para sua pousada. Se alguém tiver perdido e parar numa mercearia e perguntar onde a pousada está, a pessoa sabe falar, fica ali. Isso é muito importante, esse relacionamento com os outros empresários locais. Não é aquela pousada que entrou, nariz em pé, e não chega até os colaboradores, não chega até os fornecedores. Então, isso tudo parte aí de fazer esse trabalho também. Isso também é planejamento. Onde eu vou comprar? De quem eu vou comprar? Isso está caro aqui, eu vou comprar em outro lugar. Ah, mas eu vou dar preferência aqui para esse mercadinho, comprar alguma coisa aqui, para eu ajudar a economia local e para manter uma parceria dentro da cidade. Então, tudo isso aí são coisas que tem que colocar aí no seu planejamento, né? Então, saber aí onde você quer chegar é muito importante e envolve todos. Porque dentro do planejamento da pousada, entram os colaboradores, com toda certeza. Como que a pousada, o que ela quer fazer, né? Além de pagar os salários para os colaboradores? Qual que é o plano dela? Ela tem algum plano de pensar em plano de carreira, no sentido assim, eu sei que várias pousadas são pequenas e tudo, mas, gente, acontece da pessoa entrar como uma camareira, ela ir evoluindo dentro da própria pousada e chegar à recepção, depois chegar até a gerência. E ela entende todo o passo a passo da pousada. Então, não deixa de ser, porque quando a gente fala plano de carreira, é coisa de empresa enorme, né? Mas a gente pode pensar assim, dentro do nosso universo. O que nós podemos fazer para que a pessoa, ela consiga crescer, ou de camareira, depois ela vai ser a chefe das camareiras, vai tomar conta ali daquele setor, para dar incentivos também em dinheiro, incentivos, pode ser uma cesta básica aí por mês para que ajude ela com a família dela. Então, tem algum, né? Vocês pensar em alguma coisa? Então, isso tudo tem que estar no planejamento, para que você retenha a mão de obra, porque hoje está difícil reter, está tendo muita rotatividade. Mas eu acho que é isso, é porque as pessoas querem trabalhar onde elas se sintam bem e que elas sejam valorizadas, não só financeiramente, mas que elas sejam reconhecidas. Então, isso tudo vem da cultura da pousada, a cultura que você vai implementar aí na sua pousada. Então, assim, você vai vendo que tudo está ligado ali, para que você possa montar o seu plano de negócios, né? Seu planejamento estratégico, onde você vai agir em cada área da pousada, como que você vai agir aí no seu financeiro, como que você vai agir aí na parte de pessoal, né? De recursos humanos. Mesmo que você tenha 2, 3 funcionários, gente, é necessário pensar nessas coisas, dos incentivos, como que a pousada, né, ela gratifica, como que ela mostra que ela está grata aí pelo serviço prestado. Não só pagando o salário e fazendo com que eles cumpram o horário. Além disso, é isso que retém mão de obra. Então, assim, e no seu planejamento também entra seu concorrente. Quais são seus concorrentes, diretos e indiretos? Entra todo esse estudo para você saber se a sua pousada está bem posicionada diante da concorrência. Então, ele pega passo a passo. É você sentar e pensar cada pedacinho da sua pousada e começar a responder essas perguntas, né? Porque não dá mais hoje para ser só uma pousada no mercado. Tem várias. Qual é o seu diferencial? Como é que você quer ir se posicionar? E quando a gente fica só isso no campo das ideias, só pensando, a gente não consegue pôr em prática. Por isso é importante o planejamento de pegar um papel, escrever cada passo aí, né? Analisar aí a sua cidade, o pessoal, se você tem uma boa parceria com eles, como é que é aí sua interação aí com a comunidade que você está inserido, e também com os colaboradores, essa coisa de pensar mesmo em gratificar, em elogios. A cultura do elogio é muito legal, porque eles se sentem bem, se sentem reconhecidos. Então, assim, gente, não é chegar e montar uma pousada. Tem várias coisas. E depois que está tudo pronto, a coisa vai rodar ali, ó, vai rodar redondinho. Aí, quando acontecer alguma coisa, como você tem um bom planejamento, logo você vai conseguir corrigir e tomar medidas rápidas para que a coisa não continue. Então, assim, é muito importante, muito mais do que
as pessoas pensam sobre a importância, né, do planejamento, e vai muito além. Coisas novas que estão acontecendo aí, né, crises, como é que está a economia, uma série de coisas. Então, sempre você também vai estar revendo esse plano. Seu plano não é um plano estático. Você fez um planejamento, aí de ano em ano você vai sentar e vai rever. Você vai rever, algumas coisas vão mudar, algumas coisas que você pensou que eram importantes você implementar aí na pousada, às vezes passam a ser desnecessárias devido ao que rolou. Então, assim, outras passam a ser de extrema necessidade que você não havia nem pensado, aí você vai acrescentar no seu plano. Então, assim, a primeira coisa você vai analisar internamente. Você vai olhar para fora da pousada, fornecedor, o seu público-alvo. Então, você vai vindo o seu plano de fora para dentro, e depois você chega a pensar no interno. Aí você vai começar a pensar esses detalhes internos aí, né? E o que você pode mudar dentro da sua pousada para que você seja melhor que o seu concorrente, para que você possa destacar mais no mercado, né? Como é que você pode conseguir desenvolver tudo isso? Quais vão ser suas estratégias aí para desenvolver esse plano? E ele não tem que ser feito de uma vez só. Você vai fazendo passo a passo. Você vai fazendo, cada hora você vai fazer um pedaço, para que não fique muito extenso e você acabe morrendo no caminho, né? Começa a fazer e não consegue terminar. Então, você vai pensar, vai colocar também, fazer a precificação correta. Você vai analisar se você está fazendo hoje a precificação correta, se você sabe precificar. Se você tem esse planejamento aí de organização financeira, se é no Excel, se é no software, se você lança diariamente todas as despesas que você gasta. Né? Porque, assim, muitos não anotam nem as despesas que têm. E pensar aí se você tem a competência para fazer o marketing da sua pousada. Se não tem, como é que você pode fazer? Você pode contratar alguém individual para trabalhar aí nas suas mídias sociais, ou você vai contratar uma agência que é mais caro, mas que vai te dar mais segurança, ou se tem uma pessoa aí que você possa contratar, ou se você mesmo vai fazer, né? Se você vai precisar contratar aí mais alguém para o time da sua pousada, ou se o número de pessoas que tem hoje já é suficiente. Então, são muitas perguntas que só cada um vai saber responder quando sentar para fazer o seu planejamento. Então, assim, a gente não precisa ter todas as habilidades. A gente não precisa saber tudo. E isso também, quando a gente para analisar o que a pousada precisa, a gente começa a levantar isso. Eu não sei. Marketing, eu não sei nada, por exemplo. Não entendo nada, não quero pegar essa parte. Aí, o que você vai pensar? Como é que eu posso, né, me programar, me planejar? Vou contratar alguém para que possa fazer aí, postar de 3 a 4 vezes por semana, que vai fazer o trabalho para mim, que vai ser ou uma pessoa de dentro da pousada, um recepcionista, ou alguém que você vai contratar, né, um freelance, só para fazer esse tipo de serviço. Então, como vocês podem perceber, gente, tudo parte mesmo desse princípio aí, né, de se planejar, para que você possa até pensar, tem coisas que eu preciso aprender. Aí, de repente, você vai ver que tem uma competência aí que você tem que aprender. Às vezes, você não sabe muito lidar com o financeiro, mas você vai ter que aprender, né? Porque é necessário, você acha que é super importante, e realmente é. E aí, você vai buscar um curso para que você possa aprender mais, e assim você vai conseguindo, né, pôr o seu planejamento em prática, e não deixar que ele caia no esquecimento. Aqui a Rosana está falando aqui, né, de impulsionar o Instagram, dar um bom retorno dependendo da data e do dia. Realmente, o Instagram, ele é o que você falou, né, você tem que saber quando fazer, né, impulsionar e como impulsionar. Isso é importante saber aí qual é o público que você quer atingir, porque aí você vai acertar no alvo, ao invés de gastar dinheiro desnecessário no Instagram, saber a faixa etária, os gostos, né, então, assim... Olha aí, tudo que a gente fala, gente, quando a gente vê a base por trás é o planejamento. Então, assim, a pessoa tem que fazer na pousada dela, ela tem que se planejar, né? Até para poder fazer uma divulgação, para saber qual é o público-alvo, para saber onde vai colocar o dinheiro, quem vai fazer para ela. Então, assim, eu não sei como as pessoas conseguem, às vezes, né? Ficar sem se planejarem, porque aí as coisas você vai sendo engolida no dia a dia, as coisas vão acontecendo, você só vai resolver na emergência, você só resolve na emergência, porque você não tem nada prévio feito,
E a cabeça de quem não se planeja, gente, fica muito cheia, porque quando você coloca no papel, parece que você tira da cabeça e coloca em outro lugar. E aí você fica mais tranquilo. E você vai de tempos em tempos olhando e executando passo a passo. Fazer um checklist, trabalhar com checklist também é super importante. É uma forma também de se organizar. Colocar ali o que você vai fazer nessa semana, o que você vai fazer no próximo mês. Você faz o planejamento e depois vai distribuindo ele em checklist das coisas que dão para serem executadas ali mais facilmente. E de quanto em quanto tempo você vai refazer também esse planejamento e esse checklist. Então, assim, saber o posicionamento, se a pousada vai se posicionar aí por preço ou por agregar valor, né? Então, assim, se vai ser por diferenciação, fazer com que o mercado veja que ela entrega um valor diferenciado dos outros. E tudo isso, a partir do momento que você define, você começa a traçar estratégias para que você possa alcançar aquilo que você definiu, né? Porque tem várias formas da gente se colocar no mercado. A gente pode colocar para trabalhar, querer um nicho só de casal, só de terceira idade. Pode ser que você queira trabalhar com ser pet friendly e isso ser seu ponto forte. Então, assim, cada pousada tem que descobrir o porquê dela existir. Qual é o público-alvo? São famílias, se são crianças. E pensar, gente, o planejamento, ele é um guia e ele vai te guiar para sempre. Você pode enxergar ali a sua empresa para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque a empresa que não continua crescendo, gente, ela acaba estagnando. Então, é preciso enxergar mais à frente, para que você veja aí o que você vai querer expandir na sua pousada. Se vai ser... A gente sempre quer melhorar algo, a gente sempre quer fazer algo diferente, principalmente quando nós estamos aí, né, atendendo pessoas variadas e são gostos variados quando você quer pegar todo tipo de público. E quando você direciona e você sabe para o público qual é seu público, você vai ter um gasto muito mais assertivo para melhorar a experiência dessa pessoa na sua pousada. Mas é preciso pensar nisso antes, né? O que você quer, que tipo de público, como é que vai ser. Mesmo para quem está aí, gente, com pousada e para quem não tem, serve para os dois, para pensar sobre isso, né? Às vezes você pensa aí em comprar um terreno do lado da pousada para expandir, ou uma casa que tenha do lado para poder fazer... Ou quem arrenda uma pousada pode ter aí o desejo de arrendar uma outra pousada. É importante a gente ter ambição do lado positivo mesmo. A ambição, ela move, né? Às vezes, quando a gente fica muito parado, não faz mudanças aí na pousada, não pensa em crescer em nada, ou melhorar. O crescer não é só de tamanho. Você pode crescer também no sentido de melhorar a sua estrutura, de melhorar o seu serviço, de agregar valor e cobrar mais na sua diária. Tudo isso faz muita diferença, né? Então, assim, e é importante fazer o planejamento e conversar com o colaborador junto, para que ele ajude você nessa elaboração aí, para que vocês levantem, né, o que precisa melhorar hoje aí na pousada, o que vocês pretendem investir, né, e realmente fazer com que seu colaborador, ele sinta parte da pousada. Ele sinta que ele é participativo, fazer a gestão participativa que a gente fala, que é onde todos podem falar, vão ser ouvidos, as suas ideias vão ser respeitadas, se possível, e ver que ela é relevante, vai ser implementada. Isso é uma forma aí de conseguir com que todos trabalhem em equipe, que a melhor coisa que tem, né, gente, é o trabalho em equipe, é você ter uma pousada que gira bem, que as pessoas estão em harmonia. Porque isso faz toda a diferença no atendimento final do seu hóspede, no sucesso, é a chave do sucesso do seu negócio. É fazer rodar redondo, sem aqueles problemas corriqueiros que, quando você não está alinhado, cada hora acontece uma coisa. E aí vem várias reclamações e faz com que você não consiga alcançar aí o que você espera da sua pousada, né? Porque nós buscamos, claro, o sucesso, é que a pousada prospere, é que a gente consiga... continuar crescendo a cada dia, para que a gente não estagne. Porque se a gente ficar estagnado, a gente dá um desânimo tão grande, além de tudo, para quem está à frente, porque eu acho que o que move o empreendedor é ele estar sempre buscando melhorar, buscando mudança, vendo o que está errado aqui, o que eu posso fazer de melhor. E isso faz com que a sua pousada aí, ela nunca pare, e ela sempre vai ser vista como, da mesma forma como ela é vista hoje, ela vai ser vista daqui a 10 anos. Você não vai deixar cair.
Você não vai deixar a peteca cair para que ela possa, cada ano que passa, ir defasando e ficando para trás no mercado, porque não teve investimento. O investimento, gente, em melhoria contínua, é o que faz a pousada continuar aí no topo sempre. Porque senão ela cai, e outras vão passando na frente, vão vindo novas, né? A partir do momento que você tem esse bom posicionamento, né? Se planeja para isso, não tem erro. Porque mesmo que um erro ou outro aconteça, você vai logo corrigir. E isso é muito importante para que você consiga aí continuar nesse caminho aí, que é o caminho de cada vez oferecer o melhor serviço para o seu hóspede, ter o melhor retorno. É o que todo mundo quer. Gente, boa tarde para vocês e até a próxima.